quem foi Timóteo? Timóteo foi um dos discípulos de Paulo. Paulo ensinou muita gente, mas esse aqui, sabe quando o professor vai ensinar alguém para ficar no lugar dele? Então ele não tem aquele ensinamento genérico, é aquele ensinamento de sentar do lado e falar, é assim, assim, assim. Eu gosto muito das cartas de Paulo a Timóteo, porque as duas cartas falam sobre o cuidado da igreja, sabe, com riqueza de detalhes. E uma das bases desse aprendizado é o que a gente vai ler. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o quê? Como está escrito aí? O bom combate. Paulo falou assim, isso é um dever para você, Timóteo. Você vai combater os combates que vierem pela frente, o bom combate, firmado aonde? Nas profecias, ou seja, na palavra. Pessoal, a todo momento nós somos alvos de combates, sim ou não? Você tem que partir da premissa de que para ter paz tem que vencer a guerra. Todo mundo quer paz, sim ou não? É ou não é? Quem quer paz aqui? Todo mundo quer paz. Mas para ter paz, eu tenho que vencer as guerras. Eu tenho que fazer a minha parte. Então Paulo estava ensinando a Timóteo, combate os combates que virão, firmado na palavra de Deus. Por exemplo, nós temos os combates, vamos falar de combate. Tem o combate do ganha-pão, todo dia você sai para trabalhar, sim ou não? Tem o combate da criação dos filhos, você que tem filho, só você sabe o que é criar um filho hoje em dia, não é igual antes não. Antes você trancava o Juninho no quarto de castigo, ele ficava sozinho no quarto pensando no que ele fez. Hoje você tranca ele no quarto de castigo, ele tem o computador, tem o videogame, tem o celular, ele nem pensa no que ele fez. Hoje, com um clique, o garoto está conversando com gente que você não sabe nem quem é. Sim ou não? É um combate. O combate do casamento. Tem gente que fala assim, bispo, que combate? Sim ou não? O combate dentro da igreja, porque para você se manter firme na presença de Deus, é um combate, é uma luta, é uma guerra. Jesus nos antecipou, ele disse que os escândalos seriam inevitáveis. Ele já falou no plural que ia acontecer vários escândalos, mas mesmo assim, quando acontece um escândalo, a gente fica meio balançado, sim ou não? Aquela obreira saiu de obreira, puxa, eu gostava tanto dela. Aquele obreiro tão bacana saiu da igreja. Aquele pastor, aquele bispo traiu a esposa e tal. Aí começa. É combate. Sim ou não? Os combates que acontecem dentro da gente, pensamentos, sentimentos, são combates. Então, Paulo estava explicando que só venceria esse combate se ele tivesse firmado aonde? Na palavra. E ele continua, versículo 19. Leia alto comigo. Mantendo o quê? A fé e a boa consciência. Aí Paulo identifica duas colunas de sustentação para a vida cristã. Fé e o quê? E boa consciência. Não dá para colocar a vida cristã em uma coluna, ela vai cair. Tem que ser duas: a fé e a boa consciência. Fé para quê? Para combater o bom combate, porque todo dia eu preciso usar a minha fé. Todo dia surge uma situação onde a minha fé tem que estar pronta, onde a minha fé tem que estar afiada, a espada da fé tem que estar pronta. Mas não adianta nada eu estar pronto na fé se a minha consciência está suja, maculada, eu perco a paz. O diabo, quando faz
quando cria situações e usa pessoas para derrubar alguém, seja com uma tentação relacionada a ego, a dinheiro, a homem e mulher, seja o que for, ele não faz só para derrubar a pessoa, ele faz para comprometer o quê? A consciência. Está dando para entender sim ou não? Porque o diabo sabe que a fé depende de uma boa consciência. O diabo é da igreja. Que é isso, bispo? O diabo conhece mais a Bíblia do que eu. Mais a Bíblia do que você. Cuidado com quem é da igreja. Não é porque é da igreja que é de Deus, não. Vigia. Pelos frutos a gente conhece a árvore. Cuidado. Não cai na conversa mole de ninguém, não. Nem homem, nem mulher. Vigia. Amém, pessoal? Estou falando isso para o teu bem. Então, o diabo quer macular a consciência. Ele vai criando situações para que você caia, como a moça que eu estava dizendo, que conheceu o rapaz da igreja, aí caiu com ele. E agora, pastor? E agora, bispo? O que eu faço? Agora vamos recomeçar. Primeira coisa, termina o namoro com ele. Já viu que está errado. É lá, toda vez que eu vou buscar o Espírito Santo, eu lembro. Então termina com ele, vamos do começo. Não é porque eu errei que eu tenho que ficar parado nesse erro, meu Deus do céu. Eu errei, então está na hora de eu me levantar, de eu me consertar, de eu me limpar e seguir em frente. Amém? Limpar a minha consciência. Aí quando o diabo falar para você, você pecou. Pequei, me consertei, o sangue de Jesus me lavou e agora estou seguindo em frente. Amém? Amém? O cair é do homem, mas o levantar é de quem? Então acabou. Não entra na do diabo, não. Por isso que ele falou, mantendo a fé e a boa, aí ele continua. Porque alguns, não é 1, 2, 3, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, macularam a consciência, derrubaram a coluna da consciência. Logo depois caiu a coluna da fé. Cuidado, pessoal. Vigia. Olha para mim. Vigia. Cuidado das coisas que você ouve, as coisas que você fala, as coisas que você vê. Mantenha a sua mente, o seu coração limpos. Amém, pessoal? Então alguns naufragam na fé porque deixam macular o quê? A consciência. E Paulo dá até exemplos. Versículo 20. Entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Paulo falou, esses dois não tem mais jeito, não. Chegaram a um nível que, olha, já que eles querem colher do diabo, então não tem mais consciência. Agora Paulo tinha paz. Por que Paulo tinha paz? Mesmo diante de tudo que passou. Porque ele tinha, olha para mim por favor, vida com Deus. Sabe o que está faltando hoje dentro da igreja? Vida com Deus. As pessoas não têm vida com Deus, comunhão com Deus. O que Deus quer de nós, pessoal, é relacionamento, é intimidade. Deus busca isso, relacionamento, vida com Ele, intimidade com Ele. Amém? Amém? É na hora da luta, na hora da provação, na hora da dificuldade, você entender, pera lá, Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, então eu vou ter, não é novidade não, eu vou sofrer, mas Ele falou para ter bom ânimo, porque Ele venceu, então eu vou vencer também. Essa segurança que Deus quer que nós tenhamos, de que Ele está cuidando de tudo, amém? Mas só consegue ter essa segurança quem está conectado com Deus. Aí olha o que ele diz, o comecinho do capítulo 2, ele diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, oração, intercessão, ação de graça, em favor de todos os homens. Olha que coisa forte. Antes de tudo, exorto que tenha a prática da súplica, da oração. Antes de tudo, tenha uma vida de oração. O
problema é que, antes de tudo, a pessoa quer pagar a dívida dela. Antes de tudo, ela quer casar. Antes de tudo, ela quer que o filho se converta. Antes de tudo, ela quer que o marido se converta. Mas não é o que está escrito. Antes de tudo, eu tenho que ter vida de oração. É só você ter um problema que você descobre que você tinha tempo para orar mais, sabia? É só uma guerra se levantar que rapidinho você vem mais na igreja, você faz propósito de oração, sim ou não? Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que a nossa relação com Ele seja só para resolver problema, mas seja um relacionamento prazeroso. Eu tenho o maior prazer de orar, de buscar, de falar das coisas de Deus. Eu tenho que tomar cuidado para não me estender, que eu fico chato, eu gosto. Eu tenho prazer. Tem gente que tem prazer em outras coisas. Se for falar de novela, ela tem prazer. Falar da vida dos outros também. Tem gente que começa e não para mais, né? E fala com prazer, né? Menina, você viu? E vai. Engata a terceira e não para mais. Olha para dentro de você. Quais são as coisas que te trazem prazer? E se você tem rejeitado a boa consciência, tem se entregado a algum pecado, você está aqui vivendo uma vida dupla. Você está na igreja, mas você faz coisas que você sabe que não deveria fazer. Você tem sido um homem, uma mulher que você sabe que você não deveria ser. Você vai se consertar agora. Você não tem que falar para mim, não. Tem que confessar para ninguém, não. É você e quem? E Deus. E Deus, você e Ele. Se colocar para fora, aí você vai ter paz. Tem gente que quer ter paz, mas não quer abandonar o pecado que tira a paz. Então agora é a hora. Amém? Eu falei no começo da reunião que hoje pode ser a reunião da mudança da sua vida, mas vai depender de você. Amém?